Bom dia! Mais um momento nós vamos passar orando ao nosso Deus, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos e te bendizemos mais uma vez por toda a tua bondade, pela tua misericórdia e pela tua compaixão para conosco. Pedimos que o Senhor, ó Deus, venha abençoar as nossas vidas, as nossas atividades neste sábado, para que tudo ocorra, Senhor, para a glória do teu nome. Que o Senhor possa estar com aqueles que estão trabalhando no trânsito, na cidade, no campo. Que o Senhor Deus possa ajudá-los, fortalecê-los e orientá-los. Neste momento, Senhor, vamos estudar a Tua Palavra e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, nos ensinando, nos mostrando o caminho, nos dando a direção a seguir, ó Deus. Venha abençoar, ó Pai amado, as nossas vidas, perdoe as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, lava-nos e ajude-nos, ó Senhor, porque dependemos de Ti, Senhor. Venha abençoar, Senhor, de uma forma especial a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10, a seguir, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Este texto, ele é uma descrição de uma jornada cristã que exige esforço, empenho, dedicação, exige também um autoexame diário da forma como estamos, da forma como entramos nesta guerra. O texto apresenta para nós algo simbólico, mas que também é uma realidade de vida. A primeira lição simbólica que nós temos aqui é de estarmos em uma guerra, em uma luta, em um combate. Verso 12 diz: porque não temos que lutar. Então, nós temos uma luta, nós temos uma guerra, nós temos uma batalha que estamos travando dia a dia, momento a momento, e ele diz aqui: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim, olha só, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, que nos leva então à segunda lição simbólica que nós temos aqui, é que esta guerra ela é invisível, mas real. O apóstolo Paulo, ele coloca isto para nós, que estamos em uma batalha, em uma luta, mas ela não é visível, mas ela é
invisível, é no mundo espiritual. E esta luta é contra as potestades, é contra os príncipes das trevas, é contra a organização do império do mal, do império de Satanás. Esta luta, ela se dá então de forma invisível e ela se dá a todo aquele que busca ao Senhor, que está temente a Deus. Por isso ele diz: no demais, irmãos meus. Ele não está falando para a liderança da igreja, ele não está falando para um grupo seleto de pessoas da congregação, mas ele está falando a todos os irmãos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder, ou seja, ganhe resistência, ganhe aptidão, ganhe força, ganhe poder em Deus, para que vocês possam então lutar nesta guerra invisível. Ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes, ou seja, sem esta armadura de Deus, nós também iremos perecer. Por quê? Porque além desta guerra ser invisível, além desta guerra ser travada no mundo espiritual, esta guerra, ela também é uma guerra de homens contra o mundo das trevas. Então, precisa deste empenho, desta dedicação de se revestir da armadura de Deus para aguentar o que? As ciladas do diabo. Veja que o diabo, ele é a peça fundamental contra nós. A serpente, a antiga serpente descrita em Apocalipse, é ele, o diabo, que está contra nós. E se tivermos a armadura, então estaremos firmes nesta batalha invisível. E ele então vai dizer: portanto, tomai. Esta expressão tomai mostra que as armaduras, ou a armadura de Deus, ela já está disponível. Ela já está disponível para todos aqueles que querem se revestir. Por isso ele diz: tomai. É só pegar, é só vestir. Ela já está disponível. Ele diz: tomai toda a armadura de Deus. Ele diz isso claramente, mostrando para nós que é necessário toda a armadura. Exatamente, toda. É esta observação que nós devemos atentar. Toda a armadura de Deus. Observe que é necessário então estar totalmente protegido, não só em parte, não só em uma esfera, mas em toda a parte. Toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Veja como esta palavra resistir, ela vai aparecendo. No verso 11, ele diz assim: para que possais estar firmes. Fala de resistência. Já no verso 13, ele fala novamente: para que possais resistir no dia mau. Verso 13. No verso 14 também diz: estais, pois, firmes. Veja que esta expressão de firmeza, de resiliência, de perseverança, de resistência, ela é colocada. Por quê? Porque numa guerra só se vence aquele que resiste, só se vence aquele que permanece, só se vence aquele que fica em pé até o último momento da batalha. Então veja que o apóstolo Paulo, ele vai colocando devagar estas peças de palavras para mostrar para nós que a guerra, ela é invisível, que a guerra, ela é de resistência. Ela não é uma guerra intensa, mas ela é uma guerra de resistência. É uma guerra duradoura, é uma guerra longa, não é só um momento, mas precisa ter resistência. Por quê? Porque ela dura todo o percurso, desde o momento em que você aceita Jesus até o último momento, até o aparecimento de Jesus Cristo. Essa guerra, ela está aí na iminência, ela está aí no momento, ela está ali
para tentar nos derrubar. Então é necessário esta permanência, essa resiliência. E ele então vai dizer alguns objetos que nós devemos ter em nossa armadura. Ele vai dizer assim, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Veja que verdade é simbólico. Veja que ele diz esse cinto, este cinto, ele é um símbolo, mas é na verdade termos o compromisso de carregarmos a verdade. Vestida a couraça também é um símbolo, mas fala da justiça. Então temos que carregar a verdade e a justiça. Calçado os pés, esse calçado também é simbólico, mas fala do Evangelho, ou seja, trilhando o caminho do Evangelho, trilhando os passos que os Evangelhos nos apresentam, tomando sobretudo o escudo da fé, a fé que é também um ato espiritual. Ele coloca como o símbolo do escudo. Ele diz também o capacete da salvação. O capacete também é símbolo, mas a salvação está ligado à mente, por isso que é o capacete. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, nesta época, ainda não era digitalizada, não tinha em papel impresso. Então, a palavra era guardada, muitas vezes decorada, e era carregada dentro deles. E era uma forma, então, do apóstolo Paulo dizer: tudo aquilo que vocês ouviram e têm ouvido de nós, que é a palavra de Deus, retém isso. Firme isso, pegue isso com as mãos, é isso que ele está dizendo. E orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E ele fecha este assunto falando da oração. Ele coloca os objetos simbólicos, dando referência a cada um, mas nós entendemos que é necessário carregarmos a verdade, carregarmos a justiça, carregarmos os valores dos evangelhos, carregarmos a fé, carregarmos a salvação na mente e termos a palavra de Deus em nossa mão, segurarmos a palavra de Deus em nossas mãos. Diante desse texto, então, nós encontramos estes valores de guerra e de necessidade, de preparação, de estarmos a observar como está a nossa armadura, como está as nossas ações. Será que estamos carregando a verdade? Será que estamos carregando a justiça? Será que estamos andando no Evangelho? Será que nós estamos tendo a fé? Será que a nossa mentalidade está em salvação? Será que nós estamos segurando a palavra de Deus em nossas vidas? Será que nós estamos orando em todo momento? São expressões que o apóstolo Paulo ele ratifica e ele coloca aqui em Efésios capítulo 6. Diante desse texto, nós encontramos então algumas lições práticas para as nossas vidas. A primeira lição, e nós já discorremos ela aqui, é esta grande verdade. Estamos em uma guerra, e nessa guerra é necessidade do cristão se revestir de toda a armadura de Deus, porque isto é algo significante, muito significante, que vai dar então resultado, se seremos salvos ou não. Se estivermos preparados, nós venceremos, mas se não estivermos preparados, nós iremos cair, porque estamos numa guerra. Se estivermos vestidos com essa armadura, iremos resistir, mas se nós estivermos desapercebidos, vestidos a caráter de passeio, nós então iremos cair, porque o inimigo, ele irá nos ferir, não de brincadeira, mas irá nos ferir para valer, porque nesta guerra o que vence é aquele que está de pé. Veja que o apóstolo Paulo ele está falando para os irmãos, mas para cada um se preocupar consigo, no seu particular, na sua individualidade.
observando como está. É necessidade, então. Diz o texto sagrado que nós devemos ter, então, esta preocupação de ver como estamos, de ver como estamos qualificados. Estamos qualificados para a guerra? Isto é uma pergunta que você deve estar a observar em você mesmo. A segunda lição que nós encontramos aqui é justamente esta, de que temos as armaduras de Deus disponíveis e é necessário tomarmos posse dela para podermos vencer e resistir. A terceira lição que nós encontramos aqui é que nós vamos vencer, porque o Senhor Deus que vai nos cingir de força. Por isso que o texto diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A armadura protege, mas a força para resistir vai vir de Deus. É Deus que vai te dar força, é Deus que vai te dar graça, é Deus que vai te ajudar, é Deus que vai te sustentar até aquele momento. Então, que possamos seguir a orientação aqui bíblica do apóstolo Paulo, que está aqui registrado em Efésios capítulo 6. Nós devemos atentar para as nossas armaduras, como estamos com as nossas armaduras, estamos com ela em dia, ou devemos ir ao quartel-general e buscar o capacete, e buscar a espada, e buscar um novo calçado, e buscar a verdade, buscar a justiça, buscar o evangelho, buscar a palavra de Deus. Devemos sempre estar nesta observação, lembrando que isto é uma atitude militar. O apóstolo Paulo está falando de uma forma militar. Quando existe a necessidade de você fazer lá o recarregamento das suas armaduras, você tem que recorrer ao quartel, você tem que pedir ajuda, você tem que pedir autorização para o comandante ali te dar as orientações, te dar ali as munições necessárias para a guerra, e já está disponível, está aí na palavra de Deus. Então usufrua disso para você vencer os desafios. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pedimos a tua bênção, pedimos a tua ação sobrenatural sobre nós, que o Senhor esteja conosco, nos ajudando, nos guiando e nos orientando em tudo, Senhor. Abençoe, ó Deus, as nossas atividades. Seja conosco durante este dia, nos ajude a vencer, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que você tenha um sábado abençoado. Até amanhã pela manhã, querendo Deus.